Boa tarde, eu sou Carlos Amaro, estou como vice-presidente da ANALOR, Associação dos Naturais e Amigos de Louriga. Estou a trabalhar com o Carlos Melo, é uma experiência que repito, a primeira foi há 20 anos. Como louriguense estou a tentar dar o meu melhor para que este projeto louriguense continue pelo maior prazo de vida possível. A ANALOR foi fundada em 1987, portanto, por um grupo de louriguenses radicados em Sacavém. Portanto, a comunidade louriguense era muito grande nessa altura e havia a necessidade de se juntarem num espaço onde pudessem tratar de, enfim, pôr as conversas em dia, falar sobre Louriga, sobre as dificuldades que cada um passava aqui com o seu trabalho, com os trabalhos que arranjaram, não é? E então esse movimento foi crescendo e em 1987, a 5 de março, depois de muitas reuniões, foram aprovados estatutos em cartório e a partir daí havia ainda outra coisa a fazer, era arranjar uma sede, porque reuniam aí na barbearia do Mário, do falecido Mário, um louriguense, hoje Louriga, portanto, foi uma terra bastante industrializada. Nós tínhamos 7 fábricas de orifícios, tínhamos a metalurgia que hoje ainda continua a trabalhar, de onde saiu a relha do arado que temos na exposição. Porquê é que existe a ANALOR e porquê é que a ANALOR existe em Sacavém? Porque, de facto, na zona de Sacavém, da Grande Lisboa, mas mais concretamente na zona de Sacavém, havia uma grande comunidade louriguense. Hoje há uma comunidade louriguense menor do que nesse tempo, digamos, essa comunidade começou a fixar-se em Sacavém talvez nos fins do século XIX, princípios do século XX. Bom, Louriga é uma pequena terra, uma pequena vila situada nas faldas do maciço central da Serra da Estrela, que, como o Carlos disse há pouco, teve 7 fábricas de orifícios, 2 de malhas, uma grande empresa metalúrgica de que há bocado falámos. E quando nós éramos miúdos, Louriga tinha 3.500 habitantes. 3.500 habitantes que viviam ali num povoado que era menor do que é hoje. E era um tempo em que as famílias eram muito numerosas, tinham eram sempre proles significativas, e apesar de Louriga ter essa indústria que naturalmente resultava do tratamento tradicional da lã pelos pastores, tratamento manual, que depois se evoluiu para o tratamento, como é que eu ia dizer, fabril, aproveitando a energia que em Louriga é muito abundante, a energia da água. Portanto, nós temos essas fábricas de orifícios de que falamos, foram criadas todas por volta de meados do século XIX. As fábricas foram instaladas por volta de 1830, 1850, por aí. Bom, claro que, como em tudo, a economia também tinha ciclos e por vezes não havia trabalho em Louriga, até porque, por exemplo, olha, no verão, com as secas, era um problema porque as fábricas não conseguiam funcionar a tempo inteiro. E então, como aqui na zona, enfim, também começou o desenvolvimento industrial, Sacavém, principalmente, foi o grande destino dessa migração maciça mesmo, migração maciça. E é evidente, e principalmente um dos focos absorventes da imigração aqui foi a fábrica da louça,
fábrica da louça, e também as fábricas de lanifícios que começaram a surgir aqui em Sacavém, por exemplo, a fábrica do Manel Diniz, Barros já em Lisboa, o Aurélio. Portanto, essas fábricas, se calhar, tinham nos seus quadros de pessoal uma percentagem muito significativa de gente de Loriga, não é? E esse foi o principal motivo da fixação aqui. Talvez há menos lorigenses, menos nascimentos, e há menos lorigenses porquê? Porque não há postos de trabalho em Loriga. Não. Da comunidade que havia aqui, a comunidade quando chegava aqui já praticamente já era adulta, etc. E vai morrendo. Cada vez somos menos lorigenses aqui. Somos menos porque vêm menos para cá e porque os que já cá estão são os descendentes. Vão desaparecendo. A maior parte deles já são descendentes, não nasceram em Loriga, mas gostam da terra e vão lá. Como é que eu cheguei a Sacavém? Como é que eu cheguei a Sacavém? Eu vim de comboio pago pelo Estado. Estudei em Loriga, da primeira à quarta classe. Ingressei no seminário em Santarém em 57. Estive lá 3 anos, não mais do que isso, e voltei a Loriga. E na altura lembro-me, pedi ao meu pai, põe-me a estar em ceia. E o meu pai disse-me, o dinheiro que eu ganho não dá para pagar o autocarro daqui para ceia, para te lá pôr a estudar. E nós já éramos na altura 6 filhos. O meu pai tinha 6, na altura éramos 6 dos 8 que tinham nascido. De maneira que tive que ingressar nos lanifícios também. Também eu ingressei nos lanifícios. E em 67 vim para a tropa. Depois de passar por Coimbra, vim para Lisboa. Conheci a minha mulher em Ceia, era técnica de formação profissional, e conheci-a em Ceia, continuámos a dar-nos, casei assim que acabei a tropa e cá fiquei. Esta foi a minha viagem, a minha maneira de chegar a Sacavém, com viagens pagas pelo Estado. Fui para a tropa, como era costume naquela altura, não é? Quase 40 meses de tropa, regressei e empreguei-me na banca, num banco. Por acaso, digamos, o meu primeiro posto de trabalho a sério, já que a Casa Pia era daqueles empregos que a gente conseguia enquanto não se fazia a tropa, porque ninguém dava emprego a ninguém. Estou a falar, eu fui para a tropa em 1970 e saí em 1973, portanto, nesse tempo nenhum jovem conseguia encontrar emprego estável se não tivesse feito a tropa. Tudo o que se arranjava antes disso era mais ou menos temporário e desenrascanço, etc. Portanto, quando vim da tropa, empreguei-me num banco que tenho muitas saudades, já não existe, o Banco Nacional Ultramarino, e o meu primeiro posto de trabalho foi em Loures, foi na agência de Loures do Banco Nacional Ultramarino. Vivia nessa altura em casa de um irmão meu, também no Concelho de Loures, que era Olival Basto. Depois casei e continuei a viver no Concelho de Loures, no caso na Bobadela, mas passei a trabalhar para o Concelho de Lisboa na medida em que fui para a sede do banco. Portanto, porque é que vim de Loriga? Porquê? Porque não tinha trabalho. Portanto, nós com esta peça quisemos representar, digamos, o que foram as vertentes estruturantes da economia de Loriga, digamos assim.
começando aqui pelo espelho, Louriga teve em tempos, ainda teve em tempos grandes rebanhos de ovelhas e cabras. A Reilha do Arado, ligada à agricultura, quer olhar para Louriga e ver aquelas corelas, aquelas malhadas, víamos aquelas terras cheias de milho, tudo verde, aquilo era um encanto, porque Louriga era uma terra com muita água. As terras eram maravilhosas e tudo que se dava lá, tudo se semeava, dava. E na altura era com pelo menos as malhadas, as grandes, as maiores eram aradas com a ajuda de uma junta de bois. A maior parte delas que eram mais pequenas, e daí, exato, era braçal. Daí a Reilha do Arado, que era feita na metalúrgica Pedro Vaz Leal, ainda a funcionar em Louriga. A lançadeira. Esta lançadeira trouxe ferro, rodas, a canela onde se metia o fio, onde era enrolado o fio, à semelhança desta, mais moderna, só que esta era de tear de madeira, manual. Trabalho manual. Daí ela ter rodas, porque era o tecelão que, com a ajuda do braço, a empurrava para um lado, a empurrava para o outro, naquele trajeto de cruzar até a linha para fazer o tecido. A ordem. Hoje em Louriga não há nenhum tear a funcionar. Isto chama-se a canela e tem aqui esta parte cilíndrica que é uma base. E depois isto era enchido numa máquina que enrolava o fio aqui e depois vinha com o fio para aqui. Bom, isto é latão e um dos acidentes que acontecia com mais frequência, aqui temos outros exemplos de canelas mais pequenas, era esta base, este círculo que funciona como base, separar-se daqui deste tronco. Como tem uma forma redonda e tem um buraco no meio, imagina que isto está já separado, não há nenhum separado. Não. Estava a ver se... Nós, crianças, chamávamos a isto óculos, porque eles até dava para pegarmos, pormos um em cada olho e fazer um óculos. Mas mais que isso, ao longo dos tempos, das décadas, as crianças, porque foram as crianças, inventaram um jogo baseado nestes círculos, que nós chamávamos exatamente o jogo do óculo. O companheiro atirava o dele e se o ficasse a menos de um palmo, ganhava o óculo que eu tinha atirado. Isto fazia-se ou jogando para o chão como a malha, ou então jogando o óculo contra uma parede, e depois o óculo ressaltava e com o corpo nós tentávamos que ele fosse cair a menos de um palmo do óculo que tinha sido jogado anteriormente. Como é que a gente guardava, digamos, os óculos que íamos ganhando? Pegávamos num óculo, atávamos-lo a um cordel e depois os óculos que íamos ganhando íamos enfiando nesse cordel e ia ficando acumulado portanto, uma quantidade de óculos a que nós chamávamos o chouriço, porque ficava com a forma de um chouriço. E quanto maior fosse o chouriço, maior era a nossa recompensa. Olha aqui. Agora imagine isto assim, numa muito maior, porque eu sabia que havia aí qualquer coisa, uma maior proporção. Está a ver? Olha, imagine que isto está tudo cheio de óculos. Era um chouriço, a gente chamava um chouriço. Está a ver? Ou uma chouriça, porque na nossa terra não era chouriço, era chouriça. Era chouriça de carne e era chouriça de farinha. Aquilo que cá se chama farinheira, na nossa terra chamava-se chouriça de farinha.